Um amigo meu veio me visitar e perguntou por que eu dormia no quarto dos fundos. Minha nora sorriu com desprezo e disse: "Esta casa é minha." As velhas se calam. Ela não fazia ideia de quem ele era. E só 10 minutos depois... Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida inteira está prestes a mudar? Pois bem, o meu aconteceu numa terça-feira, 15h37 da tarde, quando a campainha tocou. Eu estava na lavanderia, ou melhor, no que sobrou dela, porque meu quarto agora ficava ali, espremido entre a máquina de lavar e a parede úmida que nunca secava. 2 metros por 3. Uma janela minúscula que mal deixava a luz entrar. O cheiro de mofo grudava na minha pele como uma segunda roupa, daquelas que você não consegue tirar nem lavando 3 vezes. Quando ouvi a voz de Henrique na sala, meu coração deu um salto. Henrique. Fazia 6 meses que eu não via meu velho amigo. 6 meses desde que Ingrid tinha, aos poucos, cortado todos os meus laços com o mundo exterior. "A senhora está muito cansada para receber visitas", ela dizia aos meus amigos na porta. "Ela anda tão confusa ultimamente, melhor não incomodar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai mexer com cada fibra do seu corpo, e você vai querer acompanhar até o final." Saí da lavanderia devagar. Minhas articulações doíam, não só pela idade, mas porque aquele colchão fino, daqueles de espuma barata, estava destruindo minha coluna. Eulália, que durante 40 anos dormia em cama king size com colchão ortopédico importado, agora acordava com dores que subiam da lombar até o pescoço. Quando cheguei à sala de estar, minha sala, que Arthur e eu decoramos tijolo por tijolo ao longo de 4 décadas, a cena me cortou como vidro. Ingrid estava sentada na minha poltrona vitoriana. Aquela poltrona de veludo verde esmeralda que pertenceu à minha avó, trazida de navio lá de Portugal em 1932. Ela estava com as pernas cruzadas, unhas vermelhas batucando no braço da poltrona, sorriso de quem é dona de tudo. Henrique estava de pé, terno cinza impecável, pasta de couro italiano na mão. Seus olhos, aqueles olhos castanhos inteligentes que eu conhecia havia 40 anos, passearam pela sala. Ele viu tudo. As manchas no tapete persa que ninguém mais limpava. O retrato de casamento meu e do Arthur, que antes ficava na parede principal e agora estava jogado num canto, virado para a parede. As almofadas bordadas à mão pela minha mãe, amarrotadas e sujas. E então ele me viu, magra demais. O vestido que eu usava era velho, desbotado, não porque eu não tivesse outros, mas porque Ingrid tinha trancado meu closet e dizia que roupa boa era desperdício para quem não sai de casa. Meu cabelo, que sempre mantive bem cortado e pintado, estava grisalho e despenteado. Eu parecia 10 anos mais velha do que realmente era. Eulália. A voz dele saiu baixa, controlada. Mas eu conhecia Henrique. Eu via a raiva contida nos cantos da boca dele. "Que bom ver você." Antes que eu pudesse responder, Ingrid se levantou. 30 anos, corpo de quem frequenta a academia religiosa, cabelo liso e brilhante caindo nas costas. Ela usava um vestido caríssimo, comprado com meu dinheiro, percebi depois, e tinha aquele ar de dona da casa que me fazia sentir uma intrusa na minha própria vida. "Henrique, que surpresa!" ela disse, voz melosa, falsa. "Não sabia que você estava na cidade." "Cheguei ontem de Paris," ele respondeu, olhos fixos nela. "Achei que vinha visitar minha velha amiga. Mas me diga, Ingrid." Ele fez uma pausa, olhando ao redor. "Por que Eulália está dormindo no quarto dos fundos?" O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Caio, meu filho, estava sentado no sofá, meu sofá, onde Arthur e eu assistíamos filmes aos domingos. Ele baixou os olhos. Não me defendeu. Não disse nada. Apenas afundou no assento como quem quer desaparecer. Ingrid, porém, sorriu. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Henrique", ela disse cruzando os braços.
Você entende, né? Idosos precisam de cuidados especiais, e aquele quarto é mais adequado, mais próximo do banheiro de serviço, mais prático para a rotina dela. Ela fez uma pausa, e então soltou as palavras que ficariam gravadas na minha memória para sempre. Esta casa é minha agora. E as velhas? Bem, as velhas precisam entender seu lugar e se calar. Eu senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito. Não pela primeira vez. Ingrid já tinha me humilhado de várias formas nos últimos meses. Mas dizer aquilo na frente de Henrique, na frente de uma testemunha de fora, mostrava o quanto ela se sentia segura, intocável. O que ela não sabia é que Henrique não era apenas um amigo qualquer. Ele era advogado tributarista, sócio fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Um homem que tinha dedicado 50 anos da vida a desmontar esquemas de fraude, apropriação indébita e manipulação financeira. E mais importante, ele tinha sido o melhor amigo do meu marido. Arthur confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Henrique não mudou a expressão. Apenas abriu a pasta de couro devagar, com aquela calma cirúrgica de quem já viu o pior da natureza humana e não se surpreende mais. Entendo perfeitamente, ele disse, voz baixa, perigosamente calma. Aliás, Ingrid, há algumas coisas que precisamos discutir. Posso ver esse quarto dos fundos? Ingrid hesitou. Por um segundo, apenas um segundo, vi o medo passar pelos olhos dela. Mas ela era boa em esconder, boa em mentir. Claro, ela disse sorrindo novamente. Mas é bem simples, viu? Nada demais. Henrique olhou para mim. E naquele olhar eu vi tudo. Eu vi que ele sabia. Que ele tinha vindo preparado. Que os próximos 10 minutos iriam mudar tudo. Porque Henrique não tinha vindo me visitar por acaso. Ele tinha vindo cumprir uma promessa que fez ao meu marido 3 anos atrás, 2 meses antes de Arthur morrer. E Ingrid estava prestes a descobrir que tinha acabado de declarar guerra à pessoa errada. Mas antes que eu soubesse o que Henrique guardava naquela pasta, eu precisava entender como tinha chegado até ali. Como uma mulher de 68 anos, que construiu uma vida inteira, tinha sido reduzida a uma sombra no próprio lar. Deixa eu te contar como se apaga uma pessoa aos poucos. Não é com violência, não é com gritos, é com pequenos gestos, comentários soltos, sorrisos falsos. É como uma erosão. Você não vê a pedra sendo destruída, mas um dia olha e não sobrou nada. Quando Arthur morreu, há 3 anos, meu mundo desabou. 42 anos de casamento não se apagam facilmente. Ele teve um infarto fulminante numa manhã de domingo, enquanto regava as orquídeas no jardim. Caiu ali mesmo, entre as flores que ele tanto amava. Nem deu tempo de eu me despedir direito. Os primeiros meses foram um borrão de dor. Caio foi maravilhoso, preciso admitir. Ele dormia aqui em casa 3 vezes por semana, fazia compras comigo, sentava ao meu lado no sofá só para me fazer companhia. Meu filho. Meu único filho. Eu achava que jamais o perderia. Mas então apareceu Ingrid. Eles se conheceram num evento corporativo. Caio trabalha como gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Ingrid era coordenadora de marketing, bonita, articulada, cheia de charme. 8 meses depois do funeral, Caio me apresentou ela num almoço de domingo. Lembro até hoje. Ela chegou com um buquê de lírios brancos. Porque a senhora merece flores, disse ela, sorrindo. Elogiou tudo na casa, a decoração, os quadros, as louças. Que bom gosto, dona Eulália. Esta casa tem história em cada canto. Eu gostei dela. Juro que gostei. Quando Caio me contou, 3 meses depois, que eles iam casar, eu abracei os dois. Dei minha bênção. Arthur teria ficado feliz em saber que nosso filho tinha encontrado alguém. O casamento foi bonito. Simples, mas elegante. Ingrid usou um vestido de renda que realçava cada curva do corpo dela. Durante a festa, ela veio até mim e disse:
Obrigada por me aceitar na família, sogra. Vou cuidar muito bem do Caio. Eu deveria ter prestado atenção na palavra cuidar, porque para Ingrid, cuidar significava controlar. 2 semanas depois da lua de mel, ela e Caio apareceram aqui em casa. Mãe, disse meu filho, sentando ao meu lado, você não deveria ficar sozinha nesta casa enorme. A gente estava pensando, que tal se viéssemos morar com você? Seria bom para todos. Você teria companhia e nós economizaríamos um aluguel. Parecia razoável. Parecia carinho. Parecia uma solução perfeita para a solidão que me sufocava. Eu disse sim. Esse foi o meu erro. O erro que custaria minha dignidade. No começo foi sutil. Ingrid reorganizou a cozinha para ficar mais funcional. Trocou alguns móveis da sala porque estavam velhos demais. Pendurou quadros novos para modernizar. Eu deixei. Afinal, ela era a nora. E eu estava tentando ser uma sogra legal, não aquelas sogras controladoras que todo mundo detesta. Mas então, os comentários começaram. Sogra, essa blusa está um pouco antiquada, não acha? Que tal a gente dar uma renovada no seu guarda-roupa? Nossa, dona Eulália, a senhora ainda usa essas panelas? Elas são tão pesadas. Vou comprar umas novas, antiaderentes. Esse tapete persa é lindo, mas será que não está na hora de limpar? Está com um cheiro meio de mofo. Cada comentário era uma agulhada, pequena, quase imperceptível, mas doía. 3 meses depois que eles se mudaram, eu notei que meus amigos pararam de vir. Márcia, minha amiga de 40 anos, ligou certa tarde perguntando se eu estava bem. Eulália, tentei te visitar 2 vezes essa semana, mas Ingrid disse que você estava indisposta. Está tudo bem? Eu não estava indisposta. Eu nem sabia que Márcia tinha vindo. Confrontei Ingrid. Ela sorriu, tranquila. Ah, sogra, desculpa. É que você tira tantas sonecas durante o dia. Achei melhor não incomodar. E além do mais, a casa anda tão bagunçada com as obras, fica até constrangedor receber visitas, não acha? Que obras? Eu não tinha autorizado obra nenhuma. Mas quando subi para meu quarto, a suíte master que Arthur e eu compartilhamos por décadas, encontrei a porta trancada. Ah, isso! Ingrid surgiu atrás de mim, chaves tilintando na mão. A gente está fazendo uma reforminha no banheiro. Infiltração, sabe como é. Enquanto isso, a senhora pode usar o quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes era menor, bem menor, mas eu concordei. Era temporário, pensei. Só que temporário virou 1 mês, depois 2, depois 3, e minhas coisas começaram a sumir. Primeiro foram as porcelanas chinesas da minha mãe. 18 peças raríssimas, pintadas à mão, que ela tinha colecionado durante a vida inteira. Estavam na cristaleira da sala de jantar havia 20 anos. Um dia, a cristaleira estava vazia. Ingrid, cadê as porcelanas? Ah, sogra, coloquei num lugar seguro. Sabe como é? Com a reforma, pode quebrar. Depois eu devolvo. Ela nunca devolveu. Depois foi o broche de safira. Aquele que minha mãe me deu no leito de morte, segurando minha mão, os olhos já opacos. Cuida dele, Eulália. É o único. Sumiu do meu porta-joias. Ingrid, você viu meu broche? Que broche, sogra? Ah, aquele azul? Nossa, não, deve estar por aí. A senhora anda tão esquecida ultimamente. Eu não estava esquecida. Eu nunca estive esquecida. Mas Ingrid começou a plantar essa semente na cabeça de todo mundo. Coitada da dona Eulália, está ficando tão confusa. Outro dia, ela me perguntou 3 vezes a mesma coisa. Acho que é a idade, né? Normal. Caio começou a me olhar diferente, com pena, com aquela preocupação que você tem com alguém que está perdendo as faculdades, e o pior, ele acreditou nela. Quando a reforma do quarto acabou, porque sim, tinha uma reforma real, 35 mil reais saíram da minha conta sem eu autorizar. Ingrid me disse sorrindo. Sogra, ficou tão lindo. Vou te mostrar. Ela abriu a porta da suíte master. Meu quarto.
O quarto onde eu tinha dormido com Arthur por décadas, onde meus filhos foram concebidos, onde eu chorei a morte do meu marido. Estava completamente diferente. Ela tinha pintado as paredes de cinza chumbo, trocado todo o mobiliário. A cama era nova, moderna, estofada. O guarda-roupa embutido tinha portas espelhadas. O banheiro estava reformado com mármore Carrara e acabamentos dourados. Estava lindo, estava caro, e não tinha nada meu ali. Onde estão minhas coisas? Minha voz saiu tremendo. Ah, aqueles móveis velhos? Doei, sogra. Estavam tão gastos, mas olha que maravilha ficou. Ela tinha doado. A cama onde meu marido morreu. O guarda-roupa que meu pai me deu de presente de casamento. A penteadeira vitoriana que pertenceu à minha avó. Tudo. Sumiu, sem minha permissão. E quando tentei falar com Caio, ele me abraçou, paternalista. Mãe, entendo que é difícil aceitar mudanças, mas Ingrid só quer o melhor. Aqueles móveis estavam velhos mesmo. A casa precisa se modernizar. Não era sobre móveis, era sobre memória. Era sobre respeito, era sobre quem eu era. E mãe, ele continuou, voz baixa, você pode continuar no quarto de hóspedes. Está confortável lá, não está? O quarto de hóspedes estava ficando pequeno demais, porque 2 semanas depois, Ingrid me disse que eles precisavam daquele quarto para montar um escritório. Caio ia trabalhar de casa algumas vezes, precisava de espaço. A senhora pode ficar no quartinho dos fundos por enquanto. É só até a gente se organizar melhor. O quartinho dos fundos. Aquele buraco de 2 metros por 3, ao lado da lavanderia, com cheiro de umidade e uma janelinha que mal ventilava. E foi ali que eu fui parar, com minhas roupas em caixas de papelão, com um colchão fino de espuma, com uma luminária de cabeceira que piscava e ameaçava apagar a qualquer momento. 6 meses. Foram só 6 meses desde que eles se mudaram até eu virar uma prisioneira na minha própria casa. 6 meses para eu perder meu espaço, minhas coisas, minha dignidade. 6 meses para descobrir que a nora gentil era, na verdade, uma manipuladora brilhante. E o pior ainda estava por vir. Porque Ingrid não queria só minha casa. Ela queria meu dinheiro. E ela tinha um plano para conseguir tudo. Você já se sentiu invisível dentro da própria casa? Não estou falando de solidão. Estou falando de ser tratada como um móvel velho que atrapalha, que ocupa espaço, que todo mundo quer ver sumido, mas não tem coragem de jogar fora. Era assim que eu me sentia todos os dias. Ingrid tinha assumido completamente. E quando digo completamente, é completamente mesmo. Ela mudou as fechaduras. Todas elas. Descobri numa manhã de quinta-feira quando tentei sair pela porta da frente para regar as orquídeas do jardim, as mesmas que Arthur plantou, as últimas coisas vivas que restavam dele naquela casa. A chave não entrou. Tentei de novo. Nada. Ingrid, a fechadura está com problema, chamei. Ela apareceu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Meu pano de prato, aquele com bordado de girassóis que minha irmã fez antes de morrer. Ah, esqueci de te avisar, sogra. Trocamos as fechaduras ontem, por segurança, sabe? Anda tendo muito assalto no bairro. Não tinha assalto nenhum. A gente morava num condomínio fechado com segurança 24 horas. E minha chave? Ah, só eu e o Caio temos. É mais seguro assim. Se você precisar sair, é só me avisar que eu abro. Precisar pedir permissão para sair da minha própria casa. Deixa isso afundar um pouco. Mas o pior não eram as fechaduras. O pior era ver Ingrid usando minhas coisas como se fossem dela. Como se ela tivesse construído aquela vida. Como se cada objeto não tivesse uma história, uma memória, um pedaço de mim. A baixela de prata, por exemplo. 128 peças que minha avó trouxe de Portugal em 1932. Cada talher, cada prato, cada travessa tinha uma marca, um peso, uma alma. Eu usei aquela baixela no meu casamento, nas bodas de prata, no aniversário de 80 anos da minha mãe. Ingrid usava para jantar com as amigas dela.
Toda sexta-feira, ela organizava jantares, chamava 5, 6 amigas, mulheres da idade dela, cheias de botox, unhas feitas, roupas de marca. Elas chegavam rindo alto, com suas bolsas caras e seus perfumes enjoativos que tomavam conta da casa inteira. E Ingrid servia em meus pratos, meus cristais, meus talheres de prata. Eu ficava trancada no quartinho dos fundos. Podia ouvir as risadas, o tilintar das taças, a música alta. Era como se eu não existisse. Como se minha presença fosse um constrangimento que precisava ser escondido. Uma vez, eu ousei sair. Estava com sede, queria apenas um copo de água. Atravessei o corredor, entrei na cozinha. As amigas de Ingrid estavam ali, sentadas ao redor da mesa de jantar. Minha mesa, aquela de mogno maciço que Arthur e eu compramos numa antiquário em Ouro Preto há 30 anos. Elas pararam de falar quando me viram. O silêncio foi instantâneo e pesado. Ah, sogra! Ingrid se levantou, sorrindo, mas os olhos estavam duros. Precisa de alguma coisa? Só vim pegar água. Claro, claro. Vou te trazer no quarto, fica tranquila. Volta para lá que você deve estar cansada. Ela me escoltou de volta como se eu fosse uma criança. Ou pior, como se eu fosse uma louca que não podia circular livremente. Quando voltou com o copo de água, ouvi ela dizer às amigas rindo: "Coitada, a idade está chegando, fica meio perdida às vezes." Elas riram também. Riram de mim. E naquela noite, enquanto elas bebiam vinho da adega que Arthur cultivou durante 20 anos, garrafas que custavam R$ 450 cada uma, eu fiquei no quartinho, olhando para o teto manchado de mofo, sentindo o gosto amargo da humilhação. Mas o que realmente me quebrou foi descobrir o que ela andava fazendo com meu dinheiro. Arthur tinha me deixado bem. Muito bem. Além da casa, que valia R$ 1.200.000, ele tinha investimentos, aplicações, uma aposentadoria generosa. Eu recebia cerca de R$ 18.000 por mês. Não era rica, mas era confortável. Suficiente para viver bem, viajar, ajudar meu filho. Só que o dinheiro começou a sumir. No começo, foram pequenas quantias. Ingrid me pedia para assinar cheques para pagar as contas da casa. Supermercado, luz, água, internet. Fazia sentido. Eles estavam morando comigo, era justo dividir as despesas. Eu assinava sem pensar muito. R$ 8.500, R$ 12.000, R$ 15.000. Mas então comecei a notar. R$ 15.000 de supermercado? Nós éramos só 3 pessoas. Mesmo comprando produtos caros, não dava isso. Pedi para ver as notas fiscais. Ah, sogra, joguei fora sem querer. Mas pode confiar, está tudo certinho. Confiar. Essa palavra estava começando a me dar náuseas. Quando finalmente consegui acessar meu extrato bancário, porque sim, Ingrid tinha mudado a senha do internet banking, dizendo que era para minha segurança, quase desmaiei. R$ 127.000, em 4 meses. Transferências, saques, compras, tudo autorizado com minha assinatura. Ou pelo menos, o que parecia ser minha assinatura. Loja de móveis, R$ 35.000. Joalheria, R$ 18.000. Cartão de crédito, que eu nem sabia que existia, R$ 42.000. Transferências para a conta de Ingrid, R$ 32.000. Minha cabeça rodou, meu estômago revirou. Procurei Caio. Ele estava na sala, mexendo no notebook. Caio, precisamos conversar. Ele mal levantou os olhos. Fala, mãe. Tem dinheiro sumindo da minha conta. Muito dinheiro. Agora ele olhou, mas não com preocupação, com irritação. Mãe, você autorizou todos esses gastos. Ingrid cuida das suas finanças para você não se preocupar. A senhora anda tão esquecida. Eu não estou esquecida. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Caio, são R$ 127.000. Eu não autorizei isso. Mãe, pelo amor de Deus, Ingrid está te ajudando. Se não fosse por ela, você estaria perdida nessa casa enorme, sem saber pagar uma conta.
Você deveria agradecer em vez de ficar inventando essas coisas. Inventando. Meu próprio filho estava me chamando de mentirosa. Caio, eu criei você sozinha depois que seu pai morreu, quando você tinha 10 anos. Trabalhei 40 anos como contadora, administrei empresas, nunca deixei uma conta sem pagar, e agora você está dizendo que eu não sei cuidar do meu próprio dinheiro? Ele suspirou. Aquele suspiro cansado de quem lida com uma criança teimosa. Mãe, a idade chega para todo mundo. Não é vergonha nenhuma. Mas você precisa aceitar ajuda. Ele voltou ao notebook. A conversa para ele tinha acabado. Para mim, alguma coisa tinha morrido ali, porque eu percebi. Caio tinha escolhido, e ele não tinha escolhido mim. Naquela noite, sentada no colchão fino do quartinho dos fundos, eu chorei. Chorei pela primeira vez desde que Arthur morreu. Chorei pelo meu casamento, pelo meu filho, pela minha casa, pela minha dignidade. Mas no meio das lágrimas, uma coisa começou a crescer dentro de mim. Raiva. Não raiva destrutiva, raiva construtiva. A raiva que acende um fogo onde antes só tinha cinzas. Porque eu não era uma velha confusa, eu não era uma coitadinha que precisava ser tutelada. Eu era Eulália, 68 anos, contadora aposentada, mulher que construiu uma vida, que criou um filho, que sobreviveu à morte do amor da sua vida. E se Ingrid achava que ia me destruir sem luta, ela estava muito, muito enganada. Porque naquela madrugada, em silêncio, eu comecei a traçar um plano. Um plano que levaria tempo, paciência, inteligência. Mas que no final faria Ingrid pagar por cada humilhação, cada mentira, cada real roubado. Foi numa madrugada de agosto que tudo mudou dentro de mim. 3h15 da manhã. Sei porque olhei para o relógio digital quebrado que piscava na mesinha ao lado do colchão. Estava acordada havia horas, olhando para as manchas de umidade no teto. Aquelas manchas tinham formatos estranhos. Uma parecia um dragão, outra um rosto distorcido. Eu ficava ali, noite após noite, catalogando manchas como se fossem constelações do meu próprio inferno particular. Mas naquela noite foi diferente. Porque eu percebi uma coisa. Ingrid tinha cometido um erro. Um erro que mulheres como ela sempre cometem quando se sentem poderosas demais, seguras demais. Ela tinha me subestimado. Ingrid via uma velha de 68 anos, cabelos brancos, mãos trêmulas, morando num quartinho miserável. Ela via uma vítima, uma coitada. Alguém que tinha desistido. Mas ela não via quem eu realmente era. Eulália Mendes Carvalho, formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1976. 40 anos de carreira numa multinacional, subindo de assistente até diretora de controladoria. Mulher que auditou balanços de empresas multimilionárias, que encontrou fraudes escondidas em planilhas complexas, que nunca, em 4 décadas, deixou passar um número errado. Números não mentem. E números eram a minha língua materna. Levantei da cama devagar, as articulações estalando. O chão estava gelado. Agosto em São Paulo é assim. Dias quentes, noites congelantes. Abri a porta do quartinho com cuidado para não fazer barulho. A casa estava em silêncio. Caio e Ingrid dormiam na suíte do 2º andar. Minha antiga suíte. Fui até a cozinha em passos silenciosos. Meu coração batia forte, mas não de medo, de propósito, de determinação. Liguei o laptop velho que ainda funcionava. Ingrid tinha me dado um novo, mais fácil de usar, mas eu tinha guardado o antigo justamente para isso. Ela não sabia que eu sabia usar computadores. Deixei ela pensar que eu era uma analfabeta digital. Conveniente. Acessei minha conta bancária pelo site do banco. A senha nova, aquela que Ingrid tinha mudado para minha segurança, eu tinha descoberto semanas atrás. Estava num post-it colado embaixo do teclado do computador dela. Pessoas arrogantes são descuidadas. E então comecei. Abri uma planilha no Excel, minha velha amiga de 4 décadas. Criei colunas, data, valor,
destinatário, descrição, autorização, e comecei a transferir cada movimentação dos últimos 6 meses para aquela planilha. Levei 3 horas. Quando terminei, o sol estava começando a nascer. Uma luz pálida entrava pela janela da cozinha, iluminando minha obra. R$ 186.400. Esse era o valor total que tinha sumido da minha conta. Não 127 mil como eu pensava antes. 186 mil. Mas o mais importante não era o valor, era o padrão. 12 transferências para a conta de Ingrid, sempre em valores quebrados para parecer despesas variadas. R$ 3.700, 5.900, 2.500, 14 cheques descontados. E aqui estava o ouro. Eu nunca, em toda a minha vida, assinei cheque com a letra inclinada para a direita. Minha assinatura sempre teve inclinação para a esquerda, característica que adquiri quando quebrei o pulso aos 30 anos e precisei reaprender a escrever. Mas aquelas assinaturas nos cheques, todas inclinadas para a direita. Falsificação. Fotografei cada página do extrato com meu celular velho. Ingrid também tinha me dado um smartphone novo, mais moderno, mas eu mantive o antigo guardado. Tirei fotos dos cheques compensados, das transferências, de tudo. E então comecei a procurar outra coisa. No armário da área de serviço, que ficava ao lado do meu quartinho e que Ingrid raramente abria porque não gostava de limpeza pesada, eu tinha guardado caixas. Caixas com documentos que ela achava que eu tinha jogado fora. Encontrei a pasta verde, aquela que tinha os inventários das antiguidades da casa, feitos quando Arthur morreu. 16 itens sumidos. O broche de safira, avaliado em R$ 28 mil. 3 porcelanas chinesas, as outras 15 eu ainda não tinha localizado. R$ 13 mil cada. Um castiçal de bronze do século XVIII que ficava no hall de entrada. R$ 5.800. Um relógio de bolso suíço que pertenceu ao meu avô. R$ 18 mil. A lista continuava. Cada item, cada memória, cada pedaço da minha história tinha sido vendido. Transformado em dinheiro para Ingrid gastar em roupas, joias, jantares. Fotografei tudo. Voltei para o quartinho antes que eles acordassem. Guardei tudo num envelope pardo, embaixo do colchão. E então, peguei o celular velho e fiz algo que não fazia havia 6 meses. Liguei para Henrique. Ele atendeu no 3º toque. Voz sonolenta, mas alerta. Eulália. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Henrique, preciso de você. Preciso de ajuda, mas não posso falar agora. Onde você está? Em Paris. Reuniões com clientes. Volto daqui a 15 dias. Quando voltar, venha me ver, por favor. E Henrique, não avise que vem. Apareça de surpresa. Houve uma pausa. Depois. Eulália, você está bem? Está em perigo? Não estou em perigo físico, mas... Minha voz falhou. Mas estou sendo roubada, manipulada, e meu filho acredita nela, não em mim. Entendo. A voz dele mudou. Ficou dura, profissional. A voz do advogado que havia defendido centenas de casos. Você tem provas? Tenho. Guarda bem, não deixa ela descobrir. Você consegue aguentar mais 15 dias? Consigo. Então aguenta. Porque quando eu voltar vamos acabar com isso, te prometo. Desliguei. E pela primeira vez em meses, sorri. A partir daquele dia, eu me tornei outra pessoa. Por fora, continuei a mesma. A velhinha confusa, esquecida, que vivia no quartinho dos fundos. Eu até exagerei. Comecei a perguntar as coisas 2 vezes. A esquecer nomes. A parecer mais frágil. Ingrid adorou. Ela baixou a guarda completamente. Começou a ser ainda mais descuidada. Deixava documentos espalhados, falava ao telefone sem fechar a porta, comemorava com as amigas sobre como estava fácil. E eu documentava tudo. Gravei conversas onde ela debochava de mim com Caio. Fotografei mais extratos. Encontrei recibos de vendas das minhas antiguidades em sites especializados.
Descobri que ela tinha aberto um cartão de crédito em meu nome com limite de R$ 50.000, todo estourado. 15 dias. Foi o tempo que Henrique levou para voltar de Paris. 15 dias que pareceram 15 anos. Mas eu aguentei. Porque eu sabia que a vingança servida fria é mais saborosa. E quando Henrique tocasse aquela campainha, quando Ingrid abrisse a porta sorrindo, sem saber quem realmente estava ali, o império de mentiras dela ia desmoronar. E eu ia estar lá, na primeira fila, para assistir cada segundo da queda. Instagram, Facebook, redes sociais. Ferramentas maravilhosas que Ingrid dominava como uma mestra. Descobri por acaso, numa tarde de terça-feira. Ela tinha deixado o celular na cozinha enquanto tomava banho. A tela estava desbloqueada. E lá estava, o perfil dela com quase 20.000 seguidores. Vida em família é tudo, dizia a bio. Comecei a rolar o feed e meu estômago embrulhou. Foto dela abraçada comigo no jardim, sorrindo. Legenda: cuidar da minha sogra amada é minha maior alegria. Família é tudo. Amor de família. Respeito aos idosos, como a nora abençoada. 3.000 curtidas, centenas de comentários. Que linda! Sogra de sorte, exemplo de família. Deus te abençoe por cuidar dela. Eu lembrava daquele dia. Lembrava porque tinha passado fome. Era Dia das Mães, 12 de maio. Ingrid tinha preparado um almoço especial. Peru assado, farofa, arroz de açafrão, saladas elaboradas. O cheiro tomou a casa inteira. Meu estômago roncou a manhã toda. Mas ninguém me chamou para comer. Fiquei no quartinho esperando. 1h da tarde. 2, 3. Ouvi risos vindos da sala de jantar. Ouvi o tilintar de talheres, de taças. Eles estavam comendo. Ingrid, Caio e mais 4 pessoas que eu não conhecia. Amigos deles. Às 4 da tarde, com tanta fome que estava tonta, saí do quarto. Fui até a cozinha. A mesa estava sendo desmontada. Ingrid guardava as sobras em potes. Ah, sogra. Desculpa. Achei que você estava dormindo. A gente te chamou, mas você não respondeu. Mentira. Ninguém tinha me chamado. Eu tinha ficado acordada o tempo todo, justamente esperando. Ainda tem comida? Minha voz saiu pequena. Odiava ter que pedir. Ah, só sobrou um pouquinho de farofa e salada. Mas serve, né? Deixa eu te fazer um prato. Ela me serviu num prato de plástico, daqueles descartáveis que se usa em piquenique. 2 colheres de farofa fria, 3 folhas de alface murchas, um pedaço minúsculo de peru, mais osso que carne. As sobras. Sobras do meu próprio dinheiro, da minha própria casa, no Dia das Mães. E 30 minutos depois, ela postou aquela foto. Nós 2 sorrindo no jardim. Ela tinha me pedido: vem, sogra, vamos tirar uma foto linda. Eu fui, porque parte de mim ainda queria acreditar que existia algo ali, algum resquício de humanidade. A foto estava perfeita. O sorriso dela, genuíno. O meu, cansado, mas presente. Ninguém veria a fome. Ninguém saberia da humilhação. Mas o que realmente me destruiu foi descobrir o que ela estava fazendo com minhas coisas. Comecei a procurar na internet. Sites de antiquários, marketplaces, leilões. Usei descrições dos itens que tinham sumido. E encontrei. O castiçal de bronze. Século XVIII. Trabalho português em relevo. Vendido 3 semanas atrás por R$ 2.800 num site chamado Relíquias do Passado. O vendedor? Usuário Ingrid Antiques. Ela nem tinha se dado ao trabalho de disfarçar o nome. Continuei procurando. Uma porcelana chinesa da minha mãe. R$ 3.500. Outra, 3.200. Um conjunto de 6 xícaras de porcelana inglesa que minha avó trouxe de Londres em 1940, vendidas por R$ 5.000. Cada item tinha uma foto. Algumas tiradas aqui mesmo, na minha sala. Eu reconhecia a parede ao fundo, o carpete. Ela estava vendendo minha história. Pedaço por pedaço.
transformando memórias em dinheiro. E o pior, nos anúncios, ela descrevia tudo como herança de família, peças raras, antiguidades valiosas. Ela sabia exatamente o que estava vendendo, sabia o valor. Não era ignorância, era roubo calculado. Fotografei cada anúncio, salvei os links, documentei tudo no meu arquivo secreto. Mas foi numa quinta-feira que consegui a peça mais importante do quebra-cabeça. Ingrid estava no jardim, falando ao telefone. A porta da cozinha estava entreaberta. Eu estava lavando louça. Sim, porque mesmo morando num quartinho, eu ainda era obrigada a ajudar nas tarefas domésticas. E ouvi: "Não, mãe, relaxa, está tudo sob controle." A voz dela estava animada. A velha não suspeita de nada, completamente manipulada. Peguei meu celular tremendo, abri o gravador, apertei o botão vermelho. "Quanto tempo ainda?" Era a voz de outra mulher, provavelmente a mãe de Ingrid. "Ah, sei lá, ela tem 68. Pode viver mais uns 10, 15 anos. Mas não importa. Assim que ela morrer, esta casa vale mais de 1 milhão. Já consultei 3 imobiliárias. E tem os investimentos dela também. Deve ter uns 400 mil aplicados." Silêncio. Depois: "Mas e o Caio? Ele não vai querer vender?" Ingrid riu. Uma risada baixa, maldosa. "Mãe, o Caio faz o que eu quero. Ele acredita em tudo que eu falo. Já convenci ele que a mãe está com princípio de demência. Quando ela morrer, vamos vender tudo, dividir o dinheiro e finalmente viver nossa vida." Sem essa velha chata me enchendo o saco. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular, mas continuei gravando. E se ela descobrir alguma coisa? Descobrir o quê? Ela mal sabe usar celular. Vive trancada naquele quartinho, sem contato com ninguém. Eu cortei todos os amigos dela. Ninguém vem visitar. Ela está completamente isolada. É a vítima perfeita. Vítima perfeita. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. "Além do mais," Ingrid continuou, voz cheia de veneno, "já consegui quase 200 mil dela. Mais uns meses e limpo o resto. Quando ela perceber, se perceber, já vai estar tudo na minha conta. E aí? O que ela vai fazer? Processar o próprio filho? Nunca." A ligação acabou. Ingrid voltou para dentro assobiando. Eu fiquei ali, parada, celular na mão, gravação salva. 200 mil. Ela tinha roubado 200 mil. Mais do que eu tinha calculado. Mas agora eu tinha a confissão. Na voz dela, clara. Irrefutável. Subi para o quartinho com as pernas bambas. Tranquei a porta por dentro. A única coisa que Ingrid ainda me permitia fazer. Sentei na cama e chorei. Mas não chorei de tristeza. Chorei de raiva, de indignação, de uma fúria tão profunda que parecia queimar por dentro. Porque agora eu tinha tudo. Documentos, fotos, planilhas, gravações. E em 8 dias, Henrique voltaria de Paris. 8 dias para o castelo de mentiras de Ingrid desmoronar. 8 dias para ela descobrir que a vítima perfeita era, na verdade, muito mais inteligente do que ela jamais imaginou. E quando aquela campainha tocasse, quando Henrique entrasse pela porta com sua pasta de couro e seus olhos de advogado implacável, Ingrid ia aprender uma lição que nunca, jamais esqueceria. Terça-feira. 15h37. Eu sei porque olhei para o relógio do micro-ondas da lavanderia quando ouvi o som. Um som que mudaria tudo. A campainha. Meu coração disparou. Henrique tinha me mandado mensagem de texto 1 hora antes. Uma mensagem curta, objetiva. "Chego às 15h30. Não responda esta mensagem." Fiquei no quartinho, sentada na beirada do colchão fino, esperando. Minhas mãos suavam. 8 dias de preparação. 8 dias revisando cada documento, cada foto, cada gravação. Tudo guardado num envelope pardo que escondi dentro do forro rasgado do colchão. Ouvi passos apressados. Salto alto no piso de madeira. Ingrid indo atender. Respirei fundo. Levantei.
Alicei o vestido. Um vestido bege desbotado que já tinha sido bonito uns 5 anos atrás. Passei a mão no cabelo. Queria estar apresentável. Queria que Henrique visse exatamente no que eu tinha me tornado. A voz dele ecoou pela casa. Ingrid, que prazer te ver. Tom educado, cordial. Mas eu conhecia Henrique havia 40 anos. Conhecia cada nuance daquela voz. E aquilo ali era a voz que ele usava em tribunais. Controlada, perigosa. Henrique! A voz dela estava animada, surpreendentemente alegre. Que surpresa! Não sabia que você estava no Brasil. Cheguei ontem, vim direto de Paris. Estava com saudades da Eulália. Cadê ela? Silêncio breve. Depois. Ah, ela deve estar descansando. Sabe como é? A idade. Ela dorme bastante durante o dia. Mentira. Eu estava acordada. Sempre estive acordada. Saí do quartinho devagar. O corredor era estreito, mal iluminado. Passei pela lavanderia, pela despensa, até chegar à sala de estar. E vi. Henrique estava impecável. Terno cinza chumbo, corte italiano, provavelmente uns R$ 8.000. Gravata azul marinho com listras discretas, cabelo grisalho penteado para trás. Pasta de couro caramelo na mão, daquelas executivas, com fechos dourados. Ele tinha 71 anos, mas parecia 10 anos mais novo. Porte ereto, olhar afiado. A postura de quem passou a vida inteira em salas de reunião, comandando audiências. Ingrid estava na minha poltrona vitoriana. Vestido preto justo, decote que mostrava mais do que escondia, cabelo solto caindo nos ombros. Unhas vermelhas, recém-feitas, provavelmente R$ 300 na manicure. Ela sorria. Aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a reconhecer. Caio estava no sofá, celular na mão. Quando viu Henrique, ficou levemente pálido. Ele sabia quem era Henrique. Sabia que ele tinha sido o melhor amigo do pai. Sabia que Henrique não era homem de fazer visitas sociais sem motivo. Eulália. Henrique veio até mim, segurou minhas mãos. As dele estavam quentes, firmes. As minhas tremiam. Ele olhou nos meus olhos, e naquele olhar vi tudo. Vi que ele tinha entendido meu desespero silencioso nas ligações, que ele tinha vindo preparado, que não ia sair dali sem resolver isso. Como você está? A voz dele saiu baixa, íntima, a voz de um amigo de 4 décadas. Estou bem, menti. Mas meus olhos disseram a verdade. E Henrique leu cada palavra não dita. Ele olhou ao redor. Viu o tapete persa manchado de sujeira. Viu o retrato do meu casamento virado para a parede. Viu a mobília nova que Ingrid tinha colocado. Moderna demais, fria demais, sem alma nenhuma. Depois olhou para mim de novo. Para o vestido desbotado. Para o cabelo grisalho e mal cortado. Para as olheiras profundas embaixo dos meus olhos. Eulália, ele disse, voz ainda controlada, mas com uma tensão crescente. Cadê seu quarto? Quero ver como você está instalada. Ingrid se levantou num pulo. Ah, Henrique, que bobagem! Você quer tomar um café? Acabei de fazer bolo de laranja. Quero ver o quarto dela. Não era pedido, era ordem. Ingrid hesitou. Por 3 segundos, contei mentalmente. Ela hesitou. Depois forçou uma risada. Claro, claro. Mas é simples, viu? A gente está reformando a casa ainda, então ela está num quartinho temporário. Temporário? A voz de Henrique cortou como navalha. Há quanto tempo? Ninguém respondeu. Eulália, me mostra. Caminhei na frente. Sentia o olhar de todos nas minhas costas. Atravessei a sala, o corredor, passei pela cozinha. A cada passo, minha dignidade pisoteada gritava por justiça. Abri a porta do quartinho. Henrique entrou. Ficou parado no meio daquele espaço minúsculo. 2 metros por 3. Colchão no chão, fino como papel. Uma caixa de papelão servindo de criado mudo. A luminária quebrada que piscava. Minhas roupas empilhadas em caixas ao longo da parede. O cheiro de mofo,
denso, sufocante. A janela minúscula por onde mal entrava luz. A parede com manchas escuras de umidade. O banheiro de serviço ao lado, com a descarga quebrada que fazia barulho a noite toda. Vi o maxilar de Henrique travar. Vi as mãos dele fecharem em punhos ao lado do corpo. Vi a veia na têmpora pulsar. Ele se virou devagar. Caminhou de volta para a sala. Eu o segui, coração disparado. Ingrid estava de pé, braços cruzados, tentando parecer confiante. Mas havia algo nos olhos dela agora. Um lampejo de nervosismo. Henrique, ela começou, voz ainda doce. Eu sei que parece ruim, mas... Parece ruim? Ele repetiu. A voz estava baixa. Perigosamente baixa. Você colocou uma mulher de 68 anos, dona desta casa, num quartinho de empregada com mofo na parede? É temporário, Ingrid insistiu. Estamos reformando. Reformando? Henrique deu 2 passos na direção dela. Vi a suíte master quando passei pelo corredor. Está impecável, reformada, cara. E Eulália está dormindo ao lado da lavanderia. Ele olhou para Caio. Você sabia disso? Caio baixou os olhos. É temporário. A Ingrid... A Ingrid o quê? A voz de Henrique subiu pela primeira vez. A Ingrid mandou você enfiar sua mãe num buraco? O silêncio foi absoluto. E então Ingrid cometeu o erro fatal. Ela sorriu, daquele jeito desdenhoso, superior, e disse as palavras que selaram seu destino. Henrique, com todo o respeito, mas você está exagerando. Esta casa é minha agora. O Caio é meu marido, e nós decidimos o que é melhor. E as velhas... Ela fez uma pausa, olhando para mim com desprezo puro. As velhas precisam entender seu lugar e se calar. O ar saiu da sala. Henrique ficou parado, apenas olhando para ela. E então, muito lentamente, ele sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi o sorriso de um predador que acabou de ver a presa cometer um erro mortal. Ele abriu a pasta de couro, tirou 3 documentos e disse, voz calma como água parada antes da tempestade. Ingrid, há algumas coisas que você precisa saber. E acho que os próximos 10 minutos vão ser muito educativos. E naquele momento, observando Henrique abrir a primeira página, vendo o pânico começar a rachar a máscara de confiança de Ingrid, eu soube. A guerra tinha acabado. E eu tinha vencido. Henrique colocou os 3 documentos sobre a mesa de centro. Aquela mesa de vidro que Ingrid tinha comprado com meu dinheiro, R$ 6.000 numa loja de decoração nos Jardins. Ele não se apressou. Cada movimento era calculado, deliberado. Como um maestro regendo uma sinfonia, ele sabia exatamente quando cada nota deveria soar. Antes de começar, ele disse, voz profissional, preciso que saibam que há 2 testemunhas do lado de fora, um oficial de justiça e uma escrevente. Vou pedir que entrem agora. Ele abriu a porta da frente. 2 homens entraram. Um de terno escuro, pasta preta debaixo do braço. O oficial. Uma mulher de uns 40 anos, óculos quadrados, tablet na mão, a escrevente. Boa tarde, disse o oficial. Estamos aqui como testemunhas oficiais deste ato. Ingrid ficou branca. Toda aquela confiança, aquele ar de superioridade, começou a rachar como porcelana fina sendo esmagada. Testemunhas de quê? Ela perguntou. A voz saiu fina, aguda. O que está acontecendo? Está acontecendo, Henrique respondeu, pegando o primeiro documento. Que a senhora Eulália Mendes Carvalho, aqui presente, outorgou-me uma procuração há exatamente 17 dias. Procuração com poderes específicos e irrevogáveis pelo prazo de 5 anos para representar todos os seus interesses legais, financeiros e patrimoniais. Ele mostrou o documento. Papel timbrado de cartório, selos, assinaturas, reconhecimento de firma. Isso é mentira. Ingrid explodiu. Ela não fez isso. Ela nem sabe o que é uma procuração. Henrique olhou para ela com aquela calma irritante de quem já venceu.
A senhora tem razão em um ponto, Ingrid. Eulália é muito inteligente. Tanto que conseguiu me enviar, mesmo vigiada, dezenas de documentos, fotos, extratos bancários, gravações. Ele fez uma pausa. Inclusive uma gravação muito interessante de uma conversa sua com sua mãe. Quer que eu toque aqui, na frente de todos? Silêncio mortal. O rosto de Ingrid passou de branco para vermelho. Suas mãos tremiam. Caio se levantou do sofá. Mãe, que história é essa de procuração? Por que você não me contou? Olhei para meu filho. E pela primeira vez em meses, minha voz saiu firme, forte. A voz da mulher que eu era antes de ser quebrada. Porque você escolheu acreditar nela em vez de mim, Caio. Porque quando te disse que dinheiro estava sumindo, você me chamou de confusa. Porque quando te mostrei que eu estava dormindo num buraco, você disse que era temporário. Você não merecia saber. Ele abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Henrique continuou. Documento número 2. Ele desdobrou uma folha com tabelas, números, destacadores coloridos. Perícia grafotécnica. Contratei um dos melhores peritos do país. Ele analisou 14 cheques emitidos da conta da senhora Eulália nos últimos 6 meses. Total, R$ 83.600. Ele apontou para as assinaturas ampliadas na folha. Todas essas assinaturas são falsas. A inclinação está errada. A pressão da caneta é diferente. Os loops das letras não correspondem. Eulália nunca assinou esses cheques. Mas ela me deu autorização, Ingrid gaguejou. Ela pediu para eu assinar porque estava com artrite. Artrite? Henrique arqueou uma sobrancelha. Interessante, porque os laudos médicos da senhora Eulália, que também estão aqui, não mostram nenhuma artrite incapacitante. Na verdade, ela está em perfeita saúde cognitiva e física para sua idade. Ele pegou o terceiro documento. E este era grosso, grampeado, oficial. Boletim de ocorrência número 47728-2024, registrado ontem na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso. A senhora Ingrid Tavares Costa está sendo formalmente acusada de apropriação indébita qualificada, falsificação de documentos, estelionato e cárcere privado. Ingrid cambaleou. Literalmente cambaleou, segurando na parede. Cárcere privado? Ela repetiu, voz esganiçada. Isso é loucura! Ela mora aqui! Ela é livre! Livre. Henrique virou para ela como um leão. Você trocou as fechaduras e ela precisa pedir permissão para sair. Você a isolou de todos os amigos. Você a trancou num quartinho imundo. Você controlou cada movimento dela. Isso, Ingrid, é cárcere privado e é crime. Ele abriu a pasta novamente. Começou a tirar mais papéis. Extrato bancário mostrando transferências não autorizadas no valor total de R$ 186.400. Print screens de vendas de antiguidades em sites especializados. Todas as peças pertenciam a Eulália, todas vendidas por você. Recibos de compras feitas com cartão de crédito aberto fraudulentamente em nome dela. Cada papel que ele colocava na mesa era uma condenação, uma prova irrefutável. E a cereja do bolo. Henrique pegou o celular, conectou a uma caixa de som portátil que tirou da pasta. Uma gravação. Ele apertou play. A voz de Ingrid encheu a sala. A velha não suspeita de nada. Completamente manipulada. Assim que ela morrer, esta casa vale mais de 1 milhão. O Caio faz o que eu quero. Ela é a vítima perfeita. A gravação continuou. Cada palavra venenosa, cada plano revelado, cada demonstração de crueldade e ganância. Quando acabou, o silêncio era sepulcral. Caio estava pálido como papel. Ele olhou para Ingrid, depois para mim, depois para o chão. Ingrid, a voz dele saiu rouca. Me diz que isso não é verdade. Me diz que é mentira. Ela abriu a boca, fechou. Abriu de novo, e então fez a única coisa que manipuladores fazem quando são encurralados.
Tentou virar a vítima. Caio, meu amor, você não entende. Eu fiz tudo isso por nós. Sua mãe estava doente. Eu estava tentando proteger nosso futuro. Proteger? A voz dele explodiu. Você roubou minha mãe. Você a colocou num quartinho de empregada. Você me usou. Ele afundou no sofá, cabeça nas mãos. Henrique olhou para o oficial de justiça. Acenou com a cabeça. O oficial pegou o celular. Discou. Falou baixo. Pode vir. Está confirmado. Virei para Henrique. O que vai acontecer agora? Ele me olhou. E pela primeira vez sorriu. Um sorriso genuíno. Orgulhoso. Agora, Eulália, você recupera sua vida. E ela... Ele olhou para Ingrid com desprezo absoluto. Ela vai aprender que roubar idosos tem consequências muito, muito sérias. A campainha tocou. 2 policiais estavam na porta, e Ingrid finalmente entendeu que o jogo tinha acabado. E ela tinha perdido tudo. Os 2 policiais entraram na sala como se fossem parte de uma coreografia que Henrique tinha ensaiado perfeitamente. Uma policial mulher, baixa, cabelo preso em coque apertado, expressão profissional. Um policial homem, alto, ombros largos, algemas penduradas no cinto. Senhora Ingrid Tavares Costa? A policial perguntou. Ingrid estava encostada na parede, respiração acelerada. Os olhos dela corriam de um lado para o outro, procurando uma saída que não existia. Eu tenho direito a um advogado, ela conseguiu dizer. Claro que tem, a policial respondeu, voz neutra. Pode ligar para ele da delegacia. Por enquanto, preciso que venha conosco. A senhora está sendo conduzida para prestar depoimento sobre acusações de estelionato qualificado, apropriação indébita e falsificação de documentos. Isso é ridículo. Eu não fiz nada. Ingrid tentou soar indignada, mas a voz saiu esganiçada, desesperada. Caio, faz alguma coisa. Fala para eles que isso é mentira. Meu filho estava sentado no sofá, cabeça baixa, mãos tremendo. Ele levantou os olhos. Vi lágrimas ali. Pela primeira vez, acho que ele realmente estava vendo quem Ingrid era. Ingrid, a voz dele saiu quebrada. Você realmente fez isso? Roubou minha mãe? Eu não roubei. Eu administrava o dinheiro dela, para o nosso bem, para a nossa família. Nossa família? Caio se levantou num pulo. Você colocou minha mãe para dormir numa lavanderia. Você vendeu as coisas dela. Você me fez acreditar que ela estava doente. A máscara de Ingrid finalmente caiu. E o que apareceu embaixo era puro veneno. Ah, é? E você acha que foi difícil te manipular, Caio? Ela cuspiu as palavras. Bastou eu chorar 2 vezes e dizer que sua mãe estava confusa e você acreditou em tudo. Você é fraco. Sempre foi. O tapa que ela deu nele, não fisicamente, mas emocionalmente, foi brutal. Vi meu filho recuar como se tivesse levado um soco. Senhora, vamos ter que pedir que nos acompanhe, o policial disse, dando um passo à frente. Ingrid tentou correr. Tentou realmente correr para o corredor. Mas a policial foi mais rápida. Segurou o braço dela com firmeza profissional. Não resista. Vai ser pior para a senhora. Me solta. Seus incompetentes. Vocês não sabem quem eu sou. As algemas fizeram um clique metálico ao redor dos pulsos dela. E naquele som, tão final, tão definitivo, algo dentro de mim se quebrou. Não de tristeza, de alívio. 45 anos de humilhação. 6 meses de inferno. Tudo resumido naquele clique. Enquanto levavam Ingrid, ela gritava. Gritava que era injustiça, que eu era uma velha louca, que Henrique tinha me manipulado, que isso não ia ficar assim. A vizinhança tinha saído para ver. Dona Marta do número 23, com o cachorrinho dela. Seu Pedro, que morava na esquina, sempre tão educado. A família jovem do número 19, com as 2 crianças pequenas. Todos viram Ingrid sendo colocada na viatura, algemas nos pulsos, gritando feito louca. E eu senti vergonha. Não de mim,
mas de ter deixado chegar a esse ponto, de ter permitido que minha vida virasse esse espetáculo público. Henrique colocou a mão no meu ombro. Respira, Eulália. Acabou. Mas não tinha acabado. Ainda tinha muito pela frente. Quando as viaturas partiram, sirenes desligadas, mas com a humilhação completa de Ingrid sendo levada em plena luz do dia, Caio se virou para mim. Mãe! A voz dele quebrou. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Olhei para ele. Meu filho. Meu único filho. Que eu carreguei, criei, amei incondicionalmente por 36 anos. Você não quis saber, Caio. É diferente. Mas ela me enganou. Ela te enganou porque você permitiu. Cortei. Minha voz estava firme agora. Firme e cansada. Quantas vezes eu te disse que dinheiro estava sumindo? Quantas vezes eu reclamei do quartinho? Quantas vezes você me viu magra, triste, apagada e escolheu acreditar nela em vez de mim? Ele não respondeu, porque não havia resposta. Henrique abriu a pasta novamente. Caio, você não foi preso hoje, mas precisa saber que também foi intimado a depor. A polícia vai investigar se você sabia ou participou ativamente desses crimes. Por ora, você é considerado testemunha. Mas dependendo do que descobrirem, pode virar cúmplice. Caio empalideceu ainda mais. Eu não sabia. Eu juro que achei que ela estava cuidando da minha mãe. Então você foi incompetente, Henrique respondeu, brutal. Porque qualquer filho que realmente se importa teria percebido que a própria mãe estava dormindo num buraco. O oficial de justiça se aproximou com mais documentos. Doutor Henrique, a liminar foi deferida. A senhora Eulália tem posse exclusiva da residência a partir deste momento. O senhor Caio tem 72 horas para retirar seus pertences pessoais. O quê? Caio olhou de um para o outro. Vocês estão me expulsando da casa? Esta casa pertence à sua mãe, Henrique explicou. Apenas a ela. E após tudo o que aconteceu, ela tem o direito legal de decidir quem mora aqui, e ela decidiu que você precisa sair. Caio me olhou. Olhos vermelhos, rosto destruído. Mãe! Você está me expulsando? Eu sou seu filho. E aqui, neste momento, eu precisava fazer a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Você é meu filho, concordei. Mas você também foi conivente com meu sofrimento. E eu preciso de tempo, Caio. Preciso de espaço. Preciso desta casa de volta. Preciso de mim de volta. Mas eu não tenho para onde ir. Você tem um salário de 12 mil reais por mês como gerente de projetos, Henrique respondeu. Pode alugar um apartamento, pode se virar. Sua mãe se virou a vida toda. Agora é sua vez. A escrevente começou a fazer um inventário rápido da casa, fotografando cômodos, listando itens. Henrique explicou que era para documentar tudo, cada móvel, cada objeto, para comprovar o que tinha sido roubado ou vendido. E foi durante esse inventário que descobriram mais. No quarto que Ingrid e Caio ocupavam, minha antiga suíte dentro do closet reformado, havia caixas. Caixas com joias, roupas com etiquetas ainda penduradas, bolsas de marca. Sapatos importados. Tudo comprado nos últimos 6 meses, a escrevente anotou. Estimativa aproximada, 60 mil reais em roupas e acessórios. 60 mil reais, do meu dinheiro, enquanto eu usava vestidos desbotados. Encontraram também documentos, contratos que Ingrid tinha forjado tentando colocar a casa em nome dela e Caio. Conversas impressas com imobiliárias sobre vender a propriedade da sogra quando ela morrer. Planilhas. Sim, planilhas, onde ela calculava quanto ainda poderia roubar antes de eu descobrir ou morrer. Era tão calculado, tão friamente planejado. Não foi impulso, não foi erro, foi crime premeditado. Quando o sol começou a se pôr, a casa finalmente ficou vazia. Caio tinha saído, não sem antes tentar me abraçar, o que eu recusei. O oficial e a escrevente foram embora com pilhas de documentos. Ficamos só eu e Henrique. Ele preparou chá.
na minha própria cozinha, com meu próprio bule. E me sentou à mesa, minha mesa de mogno de ouro preto. Acabou, Eulália. Mas ainda havia uma última revelação, uma que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre Arthur, sobre Henrique e sobre como eu nunca, de verdade, estive sozinha. Henrique colocou a xícara de chá na minha frente, camomila com mel, exatamente como Arthur costumava fazer quando eu tinha um dia difícil. Você lembra? Perguntei, voz rouca de tanto não chorar. Lembro de tudo sobre vocês dois, ele respondeu, sentando na cadeira ao meu lado. 42 anos de amizade não se apagam. Ele tomou um gole do próprio chá. Ficou em silêncio por um momento, apenas olhando pela janela da cozinha. Lá fora, as orquídeas de Arthur balançavam com o vento da tarde. Eulália, ele finalmente disse, tem uma coisa que preciso te dar. Deveria ter dado antes, mas achei que o momento certo seria depois de tudo acabar. Ele abriu a pasta de couro pela última vez. De um compartimento lateral, tirou um envelope. Papel creme, pesado, de qualidade. Estava lacrado com cera vermelha, do tipo que Arthur usava para documentos importantes. Meu nome estava escrito na frente. A caligrafia dele. Aquela letra inclinada, elegante, inconfundível. Minha mão tremeu quando peguei o envelope. Quando? Minha voz falhou. Quando ele te deu isso? 2 meses antes de morrer. Ele me chamou no escritório dele. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Muito importante. Henrique pausou, olhos brilhando com memórias. Ele estava diferente naquele dia, mais sério, pesado. Quando fechou a porta, ele me disse: Henrique, preciso que você me prometa uma coisa. Se algum dia a Eulália precisar de ajuda, de verdade, não ajuda simples, você vai estar lá. Vai proteger ela de qualquer coisa, qualquer pessoa. Eu segurava o envelope contra o peito. Podia sentir o peso dele. O peso de palavras que Arthur escreveu, sabendo que nunca me veria ler. Ele te deu dinheiro também? Perguntei, lembrando do que Henrique tinha mencionado antes. 150 mil reais. Disse que era para custos legais, se fosse necessário. Para garantir que você nunca ficasse desamparada, mesmo que isso significasse processar pessoas que você ama. 150 mil. Arthur tinha guardado isso, planejado isso, previsto isso. Ele sabia? Minha voz saiu num sussurro. Ele sabia sobre Ingrid? Não sobre Ingrid especificamente. Mas ele desconfiava do Caio, da influência que pessoas erradas poderiam ter sobre ele. Arthur amava o filho de vocês, Eulália, mas ele conhecia as fraquezas dele. Isso doeu. Doeu porque era verdade. Com dedos trêmulos quebrei o lacre de cera. Abri o envelope. Dentro, 3 páginas escritas à mão. A letra de Arthur preenchendo cada linha com cuidado. Comecei a ler. E precisei parar na primeira frase porque as lágrimas começaram a cair. Leia em voz alta, Henrique pediu gentilmente. Ele gostaria que eu ouvisse também. Respirei fundo, limpei os olhos e li. Minha querida Eulália, se você está lendo isso, significa que eu já parti. Significa que você está sozinha de uma forma que nunca imaginou que estaria. E significa, provavelmente, que algo deu errado. Muito errado. Eu te conheço, meu amor. 42 anos de casamento me ensinaram cada detalhe de quem você é. Sua força, sua bondade. Mas também sua dificuldade em impor limites quando se trata de pessoas que você ama. Por isso deixo esta carta com Henrique. Porque sei que se chegou ao ponto de você precisar dele, é porque você tentou resolver sozinha e não conseguiu. É porque provavelmente te feriram. Te usaram. Te fizeram sentir pequena. E eu não posso permitir isso. Mesmo morto, não posso permitir que alguém destrua a mulher que construiu uma vida comigo. Desconfio do Caio. Sei que isso é duro de ler. Sei que você vai querer defender nosso filho, mas eu vi coisas, Eulália. Vi como ele é influenciável, como ele busca aprovação em lugares errados,
Como ele pode ser manipulado por pessoas que sabem exatamente quais botões apertar. Não estou dizendo que ele é mau. Estou dizendo que ele é fraco. E pessoas fracas, quando se casam com pessoas erradas, fazem escolhas terríveis. Por isso deixei Henrique como seu guardião. Ele tem poderes para agir se você precisar. Tem recursos. Tem meu total apoio e confiança. Não hesite em usar essa proteção. Não tenha pena. Não sinta culpa. Você merece dignidade. Você merece respeito. Você merece viver os anos que te restam em paz, na casa que construímos, cercada de memórias boas, não de dor. Se Caio te decepcionou, perdoe-o eventualmente. Mas não antes de ele aprender. Não antes de ele entender o que fez. Perdão sem consequência não ensina nada. E sobre a casa, nunca deixe alguém tirar ela de você. Cada tijolo foi colocado com nosso suor. Cada móvel escolhido com nosso gosto. Aquelas orquídeas no jardim foram plantadas com minhas próprias mãos, pensando em te ver regá-las por anos depois que eu me fosse. Continue regando elas, meu amor. Continue vivendo nessa casa. Continue sendo a Eulália forte que conheci aos 24 anos, que me enfrentou quando eu estava errado, que construiu uma empresa junto comigo, que nunca baixou a cabeça para ninguém. Henrique vai cuidar de você. Confie nele como eu confiei a vida toda. E se você está lendo isso chorando, que eu sei que está, saiba que eu te amo. Sempre amei. Desde o dia que te vi naquela festa de formatura, de vestido verde, rindo daquele jeito que iluminava o salão inteiro, você foi meu maior acerto, minha melhor escolha, meu porto seguro. Agora seja isso para você mesma, com todo o meu amor, ontem, hoje e sempre, Arthur. Terminei de ler e não consegui segurar. Desabei. 42 anos de amor resumidos em 3 páginas. Um homem que, mesmo sabendo que ia morrer, pensou em me proteger, que previu meu sofrimento e tentou evitar. Henrique colocou a mão sobre a minha. Não disse nada. Apenas ficou ali. Chorei por Arthur, pela vida que tivemos, pela vida que ele não viu. Chorei por mim, pelo inferno que passei. Chorei por Caio, pelo filho que ele poderia ter sido e não foi. Mas no meio das lágrimas, algo mais surgiu. Gratidão, porque Arthur tinha razão. Ele sempre teve razão. E mesmo depois de morto, através de Henrique, através daquela carta, através do plano que ele construiu, Arthur ainda estava me protegendo. Eu nunca estive sozinha. Nunca. Ele me procurou num sábado de manhã. Henrique disse baixinho. 2 semanas depois daquela conversa no escritório, levou todos esses documentos, instruções detalhadas, contatos, estratégias. Ele montou um plano completo caso você precisasse um dia se defender legalmente de alguém. Ele sabia que ia morrer? Não sei, mas ele sabia que precisava te preparar um escudo, mesmo que você nunca soubesse que ele existia. Segurei a carta contra o peito de novo. Podia quase sentir Arthur ali, seu cheiro de loção pós-barba, seu jeito calmo de resolver problemas, sua risada baixa quando eu fazia piada ruim. Obrigada, disse para Henrique, por cumprir a promessa. Eu faria de novo 1000 vezes, ele respondeu. Vocês 2 foram minha família quando eu não tinha ninguém. Quando minha esposa morreu, quem me acolheu? Você e Arthur. Quando quase desisti da advocacia, quem me deu força? Você e Arthur. Isso... Ele apontou para os documentos espalhados na mesa. Isso foi o mínimo que eu podia fazer. Ficamos sentados ali, na cozinha que Arthur e eu reformamos juntos há 15 anos, bebendo chá enquanto o sol se punha completamente. E pela primeira vez em 6 meses, eu me senti em casa, de verdade em casa. Mas ainda havia um caminho pela frente. Recuperar não era só sobre justiça legal, era sobre reconstruir, reaprender a viver e decidir o que fazer com os cacos de uma relação mãe-filho que tinha sido estilhaçada, 3 meses depois. Sentei na varanda da casa, minha casa, com uma xícara de café e o jornal da manhã.
Novembro tinha chegado com aquele calor gostoso de São Paulo, o tipo de manhã em que o céu fica azul sem nenhuma nuvem. As orquídeas de Arthur estavam floridas, roxas, brancas, amarelas. Eu regava elas todos os dias, como ele pediu na carta, e cada vez que via uma flor nova desabrochar, sentia que ele estava ali, de alguma forma, sorrindo. A sentença de Ingrid tinha saído na semana passada. 4 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. Condenação por estelionato qualificado, falsificação de documentos e apropriação indébita. A juíza tinha sido dura. Durante a audiência, ela olhou para Ingrid e disse algo que ficou gravado na minha memória. Crimes contra idosos demonstram uma crueldade particular. A senhora não roubou apenas dinheiro, roubou dignidade, paz, segurança, roubou de quem deveria proteger. Ingrid teria que restituir R$ 220.400, tudo que tinha desviado, com juros e correção monetária, mais 50 mil de danos morais. Como ela não tinha esse dinheiro, os bens foram arrestados. As roupas de grife, as joias, tudo vendido em leilão judicial. Nem assim deu para cobrir a dívida toda. O restante ela vai pagar em prestações pelo resto da vida. Justiça poética? Talvez. Mas não me trouxe a alegria que eu imaginava. Só trouxe fechamento. Porque vingança não cura. Justiça não apaga 6 meses de humilhação. O que cura é reconstruir. E foi isso que fiz. A primeira coisa foi recuperar o que Ingrid tinha vendido. Henrique contratou um investigador particular que rastreou cada item. O broche de safira da minha mãe? Estava numa joalheria em Moema. Comprei de volta por R$ 32.000, 4 mil a mais do que Ingrid recebeu. As porcelanas chinesas? Encontramos 14 das 18 peças em antiquários diferentes. As outras 4 nunca apareceram. Provavelmente vendidas para colecionadores particulares. Cada objeto que voltava para casa era como recuperar um pedaço de mim. Reformei o quartinho dos fundos. Não para morar, nunca mais pisaria ali para dormir. Transformei em biblioteca. Coloquei as estantes de mogno que estavam no depósito, a poltrona de leitura que Arthur usava, a luminária de bronze que ele ganhou do pai. Pendurei fotos nossas nas paredes, nossa formatura, nosso casamento, viagens que fizemos. Caio bebê. Porque sim, Caio ainda existia na minha história. Não podia apagar meu filho, mesmo que quisesse. Ele me ligava toda semana. No começo eu não atendia. Depois comecei a atender, mas mantinha distância. Conversas curtas, objetivas. Estou bem, Caio. E você? Nada profundo. Nada íntimo. Ele tinha se divorciado de Ingrid 2 semanas depois da prisão. Alugado um apartamento pequeno em Perdizes. Começado terapia. Ele me contou isso numa das ligações, voz embargada. Preciso entender como deixei isso acontecer, mãe. Como fui tão cego. Eu queria perdoá-lo. Parte de mim queria muito. Mas perdão verdadeiro não é instantâneo. Não é algo que você dá porque é o certo. É algo que cresce devagar, como as orquídeas de Arthur. Precisa de tempo, de cuidado, de provas de que a pessoa mudou. No mês passado, Caio apareceu na porta, sem avisar, com uma caixa nas mãos. Mãe, ele disse quando abri. Achei isso no depósito do apartamento que aluguei. Ingrid tinha guardado. São suas. Dentro da caixa estavam as 4 porcelanas que faltavam. As que nunca encontramos. Ela tinha escondido, provavelmente para vender depois. Caio entregou a caixa e ficou ali, na porta, sem pedir para entrar. Eu sei que não mereço seu perdão, ele disse. Sei que fui um péssimo filho, mas vou passar o resto da vida tentando provar que posso ser melhor. Mesmo que você nunca me perdoe completamente. Peguei a caixa. Olhei para meu filho. 36 anos. Olhos vermelhos de tanto chorar. Magro. Tinha perdido uns 10 quilos desde que tudo aconteceu. Entre, falei. Vamos tomar café. Não foi reconciliação completa, mas foi um começo. Hoje em dia, ele vem almoçar aqui aos domingos.
Trazemos comida pronta. Nenhum de nós tem ânimo para cozinhar grandes refeições ainda. Comemos, conversamos. Sobre trabalho, sobre bobagens. Nunca sobre Ingrid. Nunca sobre aqueles 6 meses. Ainda dói. Ainda vai doer por muito tempo. Mas estamos tentando. Voltei a ver meus amigos. Márcia vem aqui 2 vezes por semana para jogarmos buraco. Henrique almoça comigo toda sexta-feira. Virou tradição. Entrei num grupo de apoio para idosos vítimas de abuso familiar. Ajudo outras pessoas que passaram pelo que passei. Conto minha história. Mostro que é possível reconstruir. A casa voltou a ser minha. Voltei a dormir na suíte master, mas antes reformei tudo de novo. Tirei o que Ingrid colocou. Trouxe móveis antigos de volta. Coloquei a cama onde Arthur e eu dormimos por décadas. Às vezes, de noite, ainda sinto falta dele. Do calor dele ao meu lado. Da respiração dele no silêncio. Mas também aprendi a gostar da minha própria companhia. Descobri que solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é vazia. Solitude é cheia. Cheia de você mesma. Tenho 68 anos. Estatisticamente, ainda posso viver mais 15, 20 anos. E esses anos vão ser meus. Ninguém vai me tirar eles. Ninguém vai me colocar num quartinho. Ninguém vai me fazer sentir invisível. Porque eu não sou invisível. Sou Eulália Mendes Carvalho, contadora aposentada, viúva, mãe, sobrevivente. E se tem uma coisa que aprendi nesses 3 meses, é que dignidade não é algo que te dão. É algo que você reclama, que você luta para manter, que você protege com unhas e dentes. Olho para as orquídeas balançando no vento, para o céu azul sem nuvens, para a xícara de café fumegante na minha mão, e sorrio, porque hoje, finalmente, eu voltei a ser eu mesma. Se você está assistindo isso e reconhece essa história, seja na sua vida ou na de alguém que você ama, saiba, você não está sozinha. Abuso contra idosos é real, é cruel, e é mais comum do que imaginamos, mas também saiba, você pode reagir, pode buscar ajuda, pode recuperar sua vida. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. E se você é filha, filho, neto, neta, olhe para os idosos ao seu redor. Realmente olhe. Pergunte se estão bem. Não apenas tudo bem, mas, de verdade, você está sendo tratado com respeito? Está feliz? Está seguro? Porque às vezes a pessoa está gritando por ajuda em silêncio e só precisa de alguém que escute. Esta foi minha história. Real, dolorosa, mas também vitoriosa. E se ela tocou seu coração, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Deixe um like para que mais pessoas vejam. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias de vida como esta. Porque histórias precisam ser contadas, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas e que sempre, sempre existe um caminho de volta para casa. Fim.